Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você configura o AWS CLI para ter acesso à sua conta da AWS utilizando um usuário do IAM Identity Center, que é a solução de SSO da AWS. Se você não sabe o que é o SSO, eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal no YouTube que eu ensino você a criar e configurar uma organização e criar usuários para o SSO da AWS e recomendo fortemente você utilizar esse método para autenticar usuários humanos em vez de usuários do IAM tradicional, porque esse método é muito mais seguro, uma vez que você centraliza os logins em um único lugar e vamos supor, de repente você tem algum colaborador da sua empresa que ele tem acesso ao servidor, ele tem chaves de acesso, em algum momento a pessoa é desligada da empresa. Se você utilizar o Access Key ID, que é a forma que a maioria das pessoas utilizam, essa pessoa vai continuar tendo acesso àquela máquina, aquela conta, a não ser que você vá lá e remova o usuário. No caso do SSO, qual é a vantagem? Suponha que você usa o Google com o Gmail para gerenciar o acesso dos seus usuários na sua organização, na sua empresa. Ainda que esteja fora da AWS, como a autenticação é feita pelo Google, nesse exemplo que eu estou dando, se você for lá e desligar aquele usuário da sua empresa, automaticamente a pessoa não consegue mais fazer login na AWS e ela automaticamente também não tem mais acesso aos servidores ou a conta de forma geral. Então esse método ele acaba facilitando a administração das pessoas que têm acesso à sua conta ou as contas que estão na sua organização, né? Porque você pode ter, sei lá, uma conta de produção, uma conta de dev, uma conta de teste. Enfim, aí você centraliza tudo em um único lugar e aí se você precisar fazer gestão dos usuários, se você não, né? Você vai precisar fazer gestão dos usuários, né? Conforme o tempo vai passando, fica muito mais fácil porque está tudo centralizado. Então, a ideia desse vídeo é te mostrar como que a gente faz essa configuração e eu vou mostrar especificamente como eu faço a configuração do meu terminal, porque tem algumas particularidades que quando você segue a documentação da AWS funciona, beleza? Só que se você utiliza algumas ferramentas como o Terraform, eu já tive problemas de a configuração default da AWS não funcionar. E eu tenho uma adaptação que eu fiz aqui, e aí com a minha adaptação funciona. Então eu vou passar aqui para vocês como é que eu faço e espero que seja útil para todos. Esse vídeo aqui então, eu vou estar usando o Ubuntu dentro de um WSL para rodar esses comandos. Vou fazer aqui alguns comentários ligados a essa implementação, né, do Ubuntu/Windows, mas o mesmo conteúdo que eu estou passando aqui, ele serve para pessoas que estão utilizando o Linux como o sistema operacional default da sua máquina, né, o sistema operacional principal, sem estar virtualizando, também serve para quem está usando o macOS, enfim, basicamente qualquer sistema operacional que você conseguir instalar o que você conseguir instalar o AWS CLI, vai funcionar essa configuração que eu vou te passar, beleza? Então, vamos lá para o terminal. Nessa parte aqui do terminal, eu vou quebrar a minha explicação em duas partes maiores. Uma que eu vou falar para você como que você instala o CLI e outra como que você configura ele. Então, se você já está usando o CLI na sua empresa, você só não usa ele com o SSO e você só quer fazer essa instalação, eu vou deixar aí marcado na timeline o momento ali do vídeo onde eu vou começar outra explicação e você pode pular para a próxima parte. E aí, se você continua aqui comigo, é porque você quer instalar o CLI na sua máquina que você também não tem ele instalado. E é bastante simples o processo, mas eu tenho que falar só um ponto, né? Primeiro, se você tentar utilizar o sudo apt install AWS ou AWSLI, não me lembro exatamente, tem um comando que você consegue instalar. Na última vez que eu tentei usar esse comando, que já faz bastante tempo, tá? Tipo um ano atrás ou mais, ele instalava o CLI, só que a versão do pacote que estava lá era uma versão do CLI que era abaixo da versão 2. E aí não funciona o SSO por ele. Então, se você estiver usando o Ubuntu, não faça a instalação assim, ainda que você pode ter visto em algum vídeo na internet, aí, em algum outro lugar, tá? Tem a documentação da própria AWS que eles ensinam como que você faz a instalação do CLI. E vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui, ó, nesse site, né, nessa documentação, as instruções para você fazer a instalação do Windows, Mac, Linux.
E aí no Linux mesmo, ele não passa para você usar gerenciador de pacote, ele passa para você fazer download do pacote direto, que é o que a gente vai fazer aqui, beleza? Aí tem para distribuição x86, ARM e Snap. É, e aí esse é o nosso primeiro ponto, né? Você tem que saber qual que é a sua distribuição. Se você usa o macOS, você pode fazer com o mesmo procedimento que está ali, tá? Vai funcionar, que é o que eu vou fazer aqui, funcionar do mesmo jeito. E do Windows, aqui tem um problema. Se você está usando o Windows, tem algumas ferramentas que às vezes, sei lá, você quer usar o Python e está usando o Pipe e por algum motivo o seu Ubuntu lá, versão 24.04, tá com alguma incompatibilidade lá na forma como ele tá rodando. Tô tirando um exemplo aqui da minha cabeça, tá? Aleatório. Que eu já tive um problema mais ou menos assim, eu não sei se esse problema se persiste ainda na data que você está assistindo esse vídeo. Às vezes tem um lance de que questões de permissão, de quanto que o pacote pode rodar ou não pode. Às vezes você precisa que o seu host ou Windows esteja com o CLI instalado, tá? E só que se você está usando o WSL, né, que é a forma que você tem de instalar o Linux dentro do Windows, você está provavelmente querendo testar naquela sua máquina ali virtual, né, naquela. Não é tecnicamente correto falar máquina virtual para o WSL, mas eu vou falar assim para ficar mais fácil de entender. Então imagina que você tem aquela máquina ali que você quer testar ela e é só questão de você fazer, que você quer testar, sei lá, pacotes que estão rodando nela, e é só questão de autenticar ali na AWS, não é uma coisa tão significativa assim, precisa estar no Windows. O que eu recomendo você fazer nesse caso? Instala o Windows com o instalador aqui do .exe dele, né, que é esse .msi, faz a instalação, segue ali o que estiver sendo apresentado para você na tela, né, basicamente vai next, 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 e aí quando você fizer essa instalação, ele vai gerar dentro do seu diretório home uma pasta chamada .aws. E aí o que você pode fazer? No seu WSL, você cria um link simbólico apontando para aquela pasta. Aí o que vai acontecer? A mesma configuração que você usar na sua máquina ali máquina virtual ali do WSL vai ser a mesma que vai ser utilizada pelo Windows, tá? Eu vou fazer aqui nessa demo que eu estou rodando aqui para vocês, porque eu estou usando uma máquina Windows para gravar esse vídeo. E se você não usar, não precisar dessa configuração, você pode só fazer a sua configuração dentro da sua máquina ali virtual e vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, beleza. Então, voltando aqui pro Linux, né? No WSL. Eu preciso saber qual é a distribuição da minha máquina. Então, roda o comando uname-m, que ele vai te mostrar qual é a sua distribuição. Provavelmente você deve ter um x86, tá? E é a arquitetura de processadores que é o mais comum hoje em dia. Mas se você às vezes usa aqueles Chromebook ou você está trabalhando em algum Mac, não é raro que você esteja trabalhando com um processador que tem arquitetura ARM, tá? Enfim. E se você estiver tentando fazer a instalação dentro de uma máquina EC2 também, às vezes você está rodando algum sistema operacional que não tenha, né, o WSL instalado. Desculpa, não tem o AWS CLI instalado. E aí você vai fazer manualmente a instalação, você vai precisar rodar esse comando também. E aí lá, a chance de você ter uma arquitetura ARM é maior, dado que você pode escolher isso na hora que está lançando ali na AWS com facilidade. Beleza. Então, estou usando o 86 e aí eu quero fazer a instalação do pacote. Tem aqui, ó, que nem eu te mostrei na documentação. Deixa eu abrir aqui. Os dois paths aqui para você poder fazer a instalação, né? Para x86 e o ARM. O que eu fiz aqui que está na minha documentação de customização? Deixa eu abrir aqui. Tá. O que eu fiz aqui? Eu estou apenas copiando, estou fazendo download disso daqui e estou jogando para um diretório conhecido que é o meu home, tá? Eu vou copiar esse comando que está aqui, do jeito que está. Vou jogar lá. E aí, beleza, ele vai fazer a instalação aqui do pacote. Ok, agora eu preciso fazer o unzip disso daqui. Talvez essa máquina não tenha o unzip instalado, porque essa é uma máquina zerada que eu instalei. Ó, não tem. Então eu vou instalar ele. Sudo apt install. Apt install. Traço y. Unzip. Unzip. Foi. Está fazendo a instalação. Vamos rodar novamente o comando. Beleza. Está fazendo aqui a
a descompactação. Eu não vou precisar mais do... Os arquivos estão lá, vou mostrar para vocês. ls-la está em /home. Eu não vou precisar mais desse arquivo aqui porque eu já fiz a descompactação e para mim agora ele é inútil. Então eu vou remover esse arquivo. rm/home/ws. Pronto. Aí agora, deixa eu mostrar para vocês. Ele foi embora. Beleza. E aí para fazer a instalação do pacote, do CLI, você precisa acessar dentro dessa pasta aqui, a AWS vai ter um arquivo chamado install. E aí, simples assim, está instalado. Agora você coloca AWS --version, confirmando que está instalado. Beleza? Então, esse bloco aqui mostrando para você como que é a instalação funcionou. Ah, e deixa eu te mostrar a parte do link simbólico, né? Antes que a gente avance. Se você está usando o WSL para poder ter acesso, quer usar o Windows, é só você rodar, tá aqui vai tá, eu vou deixar o link da minha documentação aí, do meu tutorial na descrição do vídeo. É só você criar o link simbólico que vai apontar para esse /mnt, é a forma como o Windows faz para o WSL acessar a sua máquina host. Então, vai lá para sua máquina host no Drive C, aí vai ter a pasta Users, aí vai ter o seu nome de usuário, ele vai ter criado lá, se você fez a instalação, né, do CLI pelo instalador, vai ter criado essa pasta automaticamente. E aí você faz o que? Você vai falar para ele que ele vai enviar para esse caminho quando tentar acessar o /.wsl, tá? Eu não vou fazer aqui nessa máquina, porque essa minha máquina aqui, que eu estou fazendo esses vídeos, é uma máquina que eu não uso ela para nada de importante. Enfim, é uma máquina de jogo e eu só estou gravando esses vídeos aqui. Então, vou deixar sem fazer essa parte aqui. Mas você vai fazer e aí no dia a dia não vai mudar nada, tá? Só vai fazer com que a configuração que você usa no seu WSL seja a mesma do Windows. Beleza? Então agora vamos para a parte mais legal, onde a gente vai ver como que você configura o AWS CLI para poder ter acesso à sua conta da AWS de forma programática usando o usuário do SSO. Existem duas formas de você fazer isso. Você pode fazer isso utilizando um comando da AWS ou fazendo já direto de cara a sua configuração manual. Eu, Carlos, até prefiro, quando eu formato minha máquina, a fazer a configuração manual, porque eu já tenho um backupzinho de como é que é a minha configuração, eu só abro e executo e não preciso ficar seguindo a tela. Então, se você já tem a configuração pronta, sei lá, alguém da sua empresa passou, ou você tem aí um backup, é que se você já tem um backup, você já sabe como é que faz, né? Você provavelmente não estaria vendo esse vídeo. Mas basicamente você faria o seguinte, você cria um arquivo chamado config, então eu vou criar um arquivo, vou dar um touch, esse arquivo vai dar dentro de til/.aws/ o arquivo chama config. Deixa eu ver aqui. Touch. Ah, tá. É que não existe o diretório ainda porque eu acabei de instalar o WSL. Então, vou dar um mkdir til/.aws. Aí, beleza. Criei aqui a pasta. E aí, agora se der o touch, tá ali dentro. E aí, você pode vir com o nano. E aí, você coloca aqui a configuração que você já vai ter ela pronta. Eu vou fazer agora a configuração automática da AWS, porque depois que eu fizer a instalação automática, eu quero te explicar como que funciona, qual que é a lógica da instalação, e aí depois eu vou te mostrar o que eu faço de adaptação nessa configuração, porque eu tenho um problema no Terraform quando eu uso essa configuração default da AWS. Então, beleza, se você quiser fazer manual, já tiver pronto o arquivo, você faz isso daqui, passa lá o arquivo e tá pronto. Agora, se você quiser fazer a instalação com a configuração com o assistente, né, de configuração da AWS, você usa esse comando AWS configure SSO e ele vai te pedir algumas informações. Então, a primeira informação que ele pede, qual que é o nome da sua organização? Nesse ponto aqui, tanto faz o que você colocar, não vai fazer diferença para o seu dia a dia, tá? Só vai fazer diferença que na hora que você for fazer login na sua conta, né, para você pegar um token de acesso, que aí eu vou falar isso aí mais para frente nesse vídeo, o valor que você colocar aqui, você vai ter que digitar ele no console. Então não coloca um texto muito grande, senão você vai ter que ficar digitando um texto muito grande todo dia.
Então, vou colocar, sei lá, MyOrg. E aqui é case sensitive, tá? Também toma cuidado com relação a isso. Então, você colocaria, por exemplo, um jeito resumido de você falar o nome da sua empresa aí. Beleza. Aí ele vai pedir para você a URL do SSO da sua empresa para você fazer o login. E aí, se você está vendo esse vídeo, é porque você já tem o SSO na sua empresa configurado, na sua conta. Se você não tem, eu vou deixar na descrição um link para uma outra playlist onde eu ensino você a montar uma organização, criar contas dentro da AWS Organization e como que você configura o IAM Identity Center, né, que é o SSO da AWS, para ter usuários, grupos de usuários, permissões de acesso, enfim, vai ter lá toda a explicação bonitinha para você. Então, nesse vídeo eu já estou assumindo que está tudo pronto na sua conta. Você vai pegar a URL que você usa para fazer o login, até o hashtag aqui e passa nessa parte. Aí a região default eu vou usar Virginia, né? US East 1. E aí essa última informação de Registration Scopes, você pode deixar isso aqui em branco. Beleza? E aí ele deu aqui um erro para mim. O que ele está falando? Operação não suportada. Open. Vamos ver o que aconteceu aqui. Se eu clicar aqui nesse link. Tá. Por algum motivo, ele mudou ali o console para mim. Mas antes, quando eu clicava aqui, ele dava uma telinha um pouquinho mais bonita. Vamos dizer assim, tá? Então, não sei se é nessa máquina que eu estou usando que apareceu essa mensagem mais bizarra, porque eu não estou usando o usuário default aqui da máquina, né? O usuário administrador que você instala quando coloca o Windows. Eu criei um outro usuário paralelo para gravar esses vídeos. Então, acredito que deva ser alguma coisa relacionada a isso, tá? Mas enfim, de qualquer forma, nessa primeira fase, o que normalmente acontece aqui? Ele te dá um link mesmo para você entrar, e aí quando você entra nesse link, você tem que já estar autenticado na sua organização, tal, né? Se não tiver, ele vai pedir para você fazer login e tudo mais. E aí, nesse momento, você no browser ali, você vai falar que você autoriza a, aquela conexão acontecer e aí ele manda um token de acesso temporário ali para sua máquina que vai permitir você continuar a fazer a configuração, tá? Aqui nesse caso, nessa minha organização, eu só tenho uma conta e eu só tenho um perfil de acesso aqui que é o Administrator Access, tá? Se você tiver mais contas e mais perfis, ele vai fazer mais perguntas para você. Ele vai falar qual que é a conta que você quer configurar, qual que é o perfil de acesso que você quer configurar, se você tiver mais de um, tá? Então aqui ele e assim o isso daqui eu já vi que acontece de fato em várias contas. Normalmente você não tem mais do que um perfil de acesso no seu SSO, tá? E aí o console vai mudar de pessoa para pessoa. Mas no meu caso não vai acontecer. Beleza. Aí ele está me perguntando aqui qual que é a região default que eu vou utilizar. Então eu vou usar US East 1. Opa, coloquei errado. Tudo bem, deixa, depois eu vou acertar. E o padrão vai ser o JSON. E aí o profile default eu vou chamar de, sei lá, de dev. Beleza? Aí agora vamos fazer o seguinte, vamos lá no... Vou limpar aqui a tela. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Deixa eu navegar até a minha pasta. Navegar até a minha pasta onde está a minha configuração. Eu vou abrir no Visual Studio Code, que eu acho que fica mais fácil de apresentar para vocês e mostrar a configuração. Então, ó, ele criou aqui esse arquivo de configuração, onde ele tem os dados do profile que eu acabei de criar e os dados da minha organização. Aqui que eu digitei errado, já vou consertar aqui. Beleza? E aqui que está o problema que eu disse para vocês. Quando você usa para o seu dia a dia, para você acessar algum recurso da AWS, isso aqui funciona muito bem. Agora, em alguns casos, comigo especificamente no Terraform, essa configuração aqui dá pau. Simplesmente não funciona. O Terraform fala que não conseguiu fazer a autenticação e você entra no terminal, você confirma que você teve acesso, você coloca lá por exemplo, né, um comando AWS 3ls. Ele lista os buckets no terminal, beleza. No mesmo terminal você manda Terraform apply, ele dá erro.
E aí, qual que é a solução que eu utilizei? É trocar a lógica como ele faz essa autenticação. Então, deixa eu pegar aqui minha cola. O que acontece? Aqui, para explicar. Ele está falando para o terminal o seguinte. Existe uma configuração de SSO para uma empresa aqui, né, um grupo chamado MyOrg, aonde a URL de start, né, o ponto onde ele vai fazer o login é esse daqui, a região é essa daqui, e esse registration scopes aqui, na verdade, você não precisa, tá? Posso pagar aqui também. Beleza. E quando eu quiser acessar o meu profile dev, a minha organização, ele vai fazer o seguinte, ele vai buscar a forma de fazer login nesse SSO Session, que é do MyOrg, e ele vai buscar na conta esse número de conta. Então, se tiver múltiplas contas, você pode criar vários arquivos de configuração. Por exemplo, você pode copiar e colar isso aqui. E aí você teria, sei lá, dev, prod, por exemplo. E aqui vai ter vai ser uma outra conta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Beleza. São 12 números, né? Então você vai ter aqui o número da outra conta, que vai ser alguma coisa lá que você vai pegar, né? Esse daqui é o profile de acesso, que é basicamente o nome que você está identificando aqui, tá? Então, no meu caso, eu tenho o Administrator Access. E região e output. Então, o que ele vai fazer, né? Quando eu quiser fazer alguma chamada, ele vai olhar para o profile que eu estou chamando, vai ver qual que é a forma que eu tenho de fazer login e vai vir para cá. Como que funcionaria isso daqui lá no terminal, para eu poder usar dessa forma que está aqui? Vem para aqui e vou fazer o seguinte. Primeiro você tem que fazer... nesse momento que você acabou de fazer a instalação, você não precisaria fazer isso. Que eu vou fazer agora, porque você, na hora que foi fazer a configuração, ele já te deu um token de acesso que te deu acesso temporário ali, provavelmente até o final do dia de hoje. Agora, no dia seguinte, esse token vai ter expirado, tá? E a primeira coisa que você vai precisar fazer todo dia quando você for trabalhar é fazer uma requisição para você poder pegar o token do seu dia ali para você poder usar. Esse token você vai pegar ele como? Utilizando esse comando aqui, que é o AWS SSO Login, tá? E aí você vai ter que passar qual que é a configuração do seu arquivo lá do CLI que tem os dados para ele fazer a autenticação. Então, nesse momento que a gente usou a configuração default, deixa eu abrir aqui de novo para mostrar para vocês. A forma dele fazer a autenticação na minha organização é pelo SSO Session MyOrg, e aí ele vai estar aqui o dado. Então, quando eu bater isso daqui, essa tela aqui para mim é muito estranha, tá? Ela, comigo na minha máquina normal, no meu usuário raiz, a tela é bem mais bonitinha, tá? Aí ele normalmente mostra um URL e aí ele mostra, como é que chama? Tipo, alguns caracteres que você tem que clicar lá para poder passar, porque você pode tanto clicar no link que ele dá, como você pode digitar manualmente o valor, tá? Que tá ali. Você pode copiar o link que ele te dá, joga no terminal e aí você digita manualmente os caracteres que tá lá. Mas beleza. Pode ser também que a AWS tenha mudado alguma coisa aí e seja assim a partir de agora para frente. Então, aqui ele vai pedir para você autenticar e aí eu vou falar que sim, né? Nesse momento que eu acabei de fazer essa gravação não vai fazer diferença nenhuma eu ter feito esse passo, mas no seu dia a dia você vai precisar fazer isso daí. E aí, ok. Agora, se eu quisesse fazer alguma requisição, eu precisaria fazer o seguinte: eu precisaria fazer a requisição e passar uma flag com qual que é o profile que eu quero testar. Então, esse valor aqui não existe, eu acabei de criar, então não adianta eu usar esse profile. Vou usar esse daqui para mostrar para vocês. Seria, por exemplo, AWS S3LS profile dev. E aí, beleza, ele fez a listagem dos buckets, né, dado esse profile aqui. Aí, deixa eu dar uma limpada aqui. Se você está usando o ZSH, como eu estou usando aqui, eu tenho outro vídeo aqui no meu canal, onde eu ensino você a customizar o seu ZSH. E aí, esse outro vídeo tem esse meu tutorial aqui, que também é o meu tutorial e esse vídeo, né, apresenta o mesmo conteúdo. E eu mostro aqui para você como que você utiliza um plugin do ZSH, que é o plugin default deles, que é o da própria AWS. Então eu vou ativar esse plugin aqui.
Beleza. Já estava habilitado nessa máquina aqui que eu tinha feito o teste. Mas se você não tinha habilitado antes, vai aparecer a mensagem que está habilitado. E aí, com esse plugin, facilita porque, por exemplo, se eu vier aqui e não colocar o profile, ele não vai saber da onde que ele está pegando a credencial para poder fazer a autenticação. Ele vai dar um erro aí. Beleza. O que esse plugin faz? Existe uma variável que é o que você pode definir ali no seu terminal, e aí essa variável ela seta qual que é o profile que você vai estar usando nos próximos comandos. Aí o que eu faço? Eu usando esse plugin, eu uso esse comando asp, aí eu vou chamar o meu profile. Então, na verdade, antes de colocar o profile direto, só te mostrar. Se você colocar asp e colocar o tab, ele te mostra os profiles que estão configurados ali no seu CLI. Aí eu vou definir, por exemplo, o profile de dev. E aí agora o que ele está fazendo? Toda vez que eu fizer uma requisição, ele vai injetar aquela variável do profile automaticamente. Então, se você for usar, por exemplo, o Python na sua máquina, e aí você vai abrir sei lá, o Jupyter Notebook, você usa o ASP, seta o profile que você quer entrar, entra no Jupyter Notebook e você vai ter os mesmos acessos que você teria ali no CLI normal, sem precisar ficar passando o profile, que facilita muito. Então agora, ó, se eu mando ele fazer a listagem dos buckets, ele vai fazer sem eu precisar listar o profile. Beleza? Então, essa é a forma default e funciona para a maioria das pessoas. Isso aqui é o suficiente. Você só tem que lembrar que você tem que fazer o login com aquele comando do AWS SSO login e depois você vai ter que definir o profile e beleza, tudo certo. Agora, vamos lá para o meu problema, né, que eu tinha lá com o Terraform, né, que eu tinha não, que eu continuo tendo ainda, que por isso que eu fiz essa outra saída. Em vez de eu fazer essa configuração, eu faço uma configuração onde eu já passo o meu arquivo de configuração direto com o profile. Eu já passo o meu start URL, o nome da minha role, né, que é a forma que eu estou fazendo o acesso. Então, no lugar dessa parte aqui de você quebrar em dois, eu jogo tudo em um e fica uma maravilha. Então, vou apagar aqui a descrição desses campos aqui, tá? Precisando se preocupar em dar uma pausa no vídeo, tentar ler o que está escrito. Vai lá no meu tutorial do Medium e vai ter lá a descrição do que você tem que colocar, tá? Só lembra que você vai ter que adaptar aqui os 12 dígitos da sua conta, que se você não sabe aonde que você pega, ou você vai pegar aqui esse número, ou vai vir aqui na sua conta, e vai vir aqui no cantinho, e vai pegar... Opa, não terminou de fazer login. Fez aqui, e aí você pode vir aqui e pegar nesse account ID aqui os 12 números. Aí você passa aqui os 12 números e a URL para o login. E aí, nesse caso, eu vou fazer eu vou abrir aqui um novo terminal. Beleza? Então, nesse daqui, se eu colocar AWS S3 LS, ele está limpo, ele não tem... Ele não vai ter a credencial que ele vai fazer o acesso, ele vai estar perdido. Tá. Eu vou ter que fazer login de novo, correto? Porque eu mudei a minha configuração. Aquele token que eu tinha não é mais para a configuração que eu acabei de passar. Então eu vou limpar isso daqui. E aí, o que eu acho mais prático ainda disso tudo? Quando você está usando essa parte do profile, que nem eu te mostrei aqui, você não precisa fazer o AWS, SSO, login. Eu vou direto no ASP, no meu plugin lá do ZSH, vou passar o nome do meu profile, que eu não lembro qual que está setado aqui para esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Tá, curso dev. Então vamos lá. Ctrl X. Então seria ASP, curso dev, certo? Curso dev, e aí eu coloco login. Ó, esse aqui que é a mensagem que eu gostaria de ter visto lá anteriormente, tá? Que eu falei que mudou lá na forma que ele estava me apresentando. Ele mostra aqui o link que eu posso clicar nele, abrir e jogar esses caracteres lá para autenticar, ou posso clicar direto nesse link aqui que ele vai para lá já com os caracteres aqui preenchidos, tá? Então, vou confirmar. Beleza. Aí tem uma coisa interessante, né? Se você for reparar
console da AWS, quando você faz login dessa forma, não aparece o iconezinho ali vermelho que apareceu aqui no último comando. Enfim. E eu não sei porque que tem essa diferença aqui no console, tá? Mas beleza. Fiz aqui a autenticação. E aí eu posso pegar e aí eu. Como eu estou usando o mesmo profile que eu estou definindo ali, eu posso só vir aqui e começar a fazer os comandos, tá? Agora vamos supor que eu tivesse mais de um profile que eu quero configurar para minha organização. Como que eu faço? Então, vou vir aqui no code tio/.aws para abrir aqui direto na pasta aqui. Beleza, tá aqui. Como que eu faria para ter múltiplas contas dentro dessa mesma organização aqui, configurada por esse arquivo do CLI? É só eu vir aqui, ó. E aí você adiciona os outros profiles aqui embaixo com uma estrutura bastante simples. Eu vou abrir aqui o meu tutorial, que eu vou deixar aí na descrição, né? Meu tutorial é um post que está no meu Medium. E aí, nesse segmento aqui, eu explico como é que você faz isso. Então, vou copiar aqui, vou colar aqui para vocês. Eu vou mostrar como que se adaptaria isso daqui para o seu caso. Então, assim, aqui eu tenho, vamos dizer, o profile raiz, que é esse mesmo que eu criei aqui em cima. Então, eu posso pagar. Então, como que você faria aí na sua conta? Você teria o profile raiz, né? Vamos dizer assim, que vai ter o link para você fazer o acesso. E aí nos demais, você vai dar um nome para ele. Então aqui eu vou chamar, sei lá, curso dev 2, por exemplo. O source profile é um apontamento que você vai fazer para esse profile, que seria o seu raiz. E aí essa role de acesso é uma role que ela é criada automaticamente quando você está montando sua organização. Aí eu vou deixar aí na descrição, né, um link lá para você ver outros vídeos meus que eu falo sobre como que você monta uma organização e tudo mais, né? Eu acredito que se você está vendo esse vídeo, você já tem uma organização montada na sua empresa, mas caso você queira saber um pouco mais, dá uma olhada lá no meu vídeo. E beleza, e aí esse número aqui, né? Qual que é o número? É a ID da conta. Então você pode pegar a ID da conta, tanto vindo na sua tela de login da sua organização e pegando esse ID aqui, certo? Ou você pode, né, se você já estiver dentro da conta, você pode pegar ele aqui em cima, no cantinho aqui que ele vai mostrar para você também. Que estaria aqui, tá vendo? Account ID. E basicamente é isso. Aí eu vou apagar esse outro profile aqui. Aí estaria aqui o profile 1, o profile, vamos dizer assim, 2. E aí na hora de eu fazer o acesso ASP, o nome do seu profile raiz, espaço login. Aí você vai fazer login. Com isso você vai cair dentro dessa organização aqui, dessa conta, na verdade, né, que é a raiz da sua organização. E aí depois você vai navegando para as outras contas. Beleza? Espero então ter conseguido te ensinar alguma coisa nova nesse meu vídeo. Dúvidas, críticas ou sugestões, me manda aqui nos comentários ou uma mensagem no direct lá no LinkedIn. Eu prefiro que você me manda a mensagem no LinkedIn, que fica mais fácil de eu responder tudo de forma centralizada. E eu sei que o vídeo ficou meio longo, porque eu quis explicar tudo com todos os detalhes, mas no dia a dia você vai acabar fazendo isso aqui muito mais rápido do que a gente fez aqui. E aí, se você precisar recuperar alguma informação, alguma coisa rápida, lembra que tem o meu tutorial que eu postei lá no meu Medium, e eu vou deixar o link aqui na descrição, e você pode sempre ir lá e dar uma olhada para acessar alguma informação de forma rápida, tá? E é isso. Qualquer dúvida, dá uma consultada lá. Se ficar ainda alguma dúvida, manda uma mensagem para mim, beleza? Valeu, obrigado por assistir o vídeo até o final e te vejo no próximo vídeo.